Para você que acompanha a nossa programação, estamos começando o programa É Sobre Isso. E hoje eu venho trazer um convidado que eu venho seguindo nas redes sociais porque ele vem falando de um assunto que muitos estão ignorando ou muitos nem sabem do que vai acontecer aí no futuro próximo, que é a reforma tributária. Dr. Rodrigo Portela está aqui junto com a gente. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre reforma tributária, o que isso vai impactar na sua vida profissional, na sua vida empresarial e também, por que não, na nossa casa, na nossa compra de mercado, na nossa conta da padaria, porque tudo vem se refletindo em cima do que o governo determina como tributação. Então é uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Antes de nós começarmos a falar a respeito da reforma tributária, nós gostaríamos de saber quem é o Rodrigo Portela. Legal. Bom, antes de mais nada, Marcos, obrigado pelo convite para a gente estar aqui podendo passar um pouco de conhecimento. Eu sou o Rodrigo Portela, sou advogado, formado aí há 25 anos, já um quarto de século e sempre no tributário. Eu sou nascido em Martinópolis, é uma cidadezinha, alguns conhecem ali perto de Prudente. Meu pai era gerente da nossa Caixa, se mudou aqui para a nossa Assis em 1990. Morei aqui até ingressar na faculdade, quando no finalzinho dos anos 90 aí fui para São Paulo, eu fiz Direito na Faculdade de Direito da USP. Saindo de lá, ingressei já na consultoria tributária, numa empresa de auditoria chamada Pricewaterhouse, alguns conhecem por PwC, e sempre nessa área de consultoria tributária. A ideia é que a gente analise as empresas procurando ali formas mais eficientes de recolher os seus tributos. Tributos, como os americanos dizem, só tem duas certezas na vida, o tributo e a morte. Então, certo, a gente tem que pagar, que pague de uma forma mais eficiente. E uma coisa sempre interessante de se falar, né, Marcos? A gente entende que sonegação nunca é o caminho. Então, a ideia, a proposta nossa é trabalhar nesse sentido, de otimizar as atividades das empresas. Comecei, obviamente, em São Paulo atendendo muitas empresas multinacionais. Na época, uma grande expoente era a Nokia, que naquele momento dominava o setor de celulares. Nokia, Johnson & Johnson, McCann Erickson, que é uma grande agência de publicidade ainda muito grande hoje em dia, sempre nessa área de consultoria tributária. Nosso trabalho basicamente é analisar o tratamento que a empresa tem dado aos seus tributos e propor soluções, ajustes, formas de economizar a carga tributária. O que se mostra muito mais importante, muito mais relevante agora em momentos de reforma. E só para fechar minha apresentação, passei aí 17 anos em São Paulo, uma carreira bastante rica, bastante interessante. Quando retornei para Assis, casei, eu sou casado com uma advogada também que mora aqui em Assis, tenho uma filha, a Sofia, e desde então venho me dedicando a essa atividade aqui no nosso interior, aqui na nossa cidade. Perfeito. Bom, esse ramo da advocacia, né, do direito que você definiu em seguir, traz muita atualização, né? Porque é um país onde tudo se muda muito rápido de acordo com o interesse nem sempre da nação. Não estamos aqui para falar de política, mas infelizmente é isso que acontece. Exemplo de outros países aí que já tem uma carga tributária definida, certo? Sim, Marcos. A questão é que, como eu falei, os tributos eles são certos. Naturalmente que em nenhum momento a gente vai defender qualquer tipo de planejamento tributário no sentido de sonegação. Mas, por outro lado, eu costumo dizer sempre, o empresário ou até a pessoa física, você tem que pagar os seus tributos na exata medida, nem mais nem menos. Então, esse é o nosso trabalho, é realmente ajustar isso. Porque, e aí, de novo, eu concordo contigo, nós não estamos aqui para falar de política e de governo ou antigoverno, mas a ideia é que o Estado ele busca o mais arrecadar possível. Por outro lado, dentro da atividade do tributarista de incentivar a atividade empresarial, a gente busca ajustar o máximo possível essa carga tributária, ganhando no final do dia competitividade e efetividade nos seus negócios. O correto é justamente isso. É certeza que temos que pagar, mas pagar o que é justo, o que é correto, certo? E conversando com amigos, antes da gente, até para ter conteúdo do que a gente vai falar, conversando com alguns amigos que são empresários também, onde tiveram alguns dissabores em relação ao tributo que vinha sendo pago. Não estamos aqui para acusar e nem para falar nada, mas muitas vezes o contador ele é
treinado para fazer aquilo, né? Ele não se atualiza especificamente dentro dessa área, porque nós já sabemos que a medicina ela está se subespecializando e não é na administração não é diferente. Com certeza, Marcos. E eu acho que o teu ponto é muito interessante. Não é dizer que um é melhor ou pior do que o outro. A gente basicamente está falando de atividades diferentes. Eu vou dar um exemplo dentro da minha própria atividade. Quando eu sou um advogado de consultivo, eu estou olhando no sentido de evitar algum problema. Quando eu sou um advogado de contencioso, já existe um processo judicial. Então é uma outra etapa e aí você tem que olhar com outros olhos. Trazendo isso para a realidade tributária, você basicamente existe os olhos do contador, que são necessários inclusive por lei, não existe empresa sem contador. Por outro lado, acaba sendo uma atividade um pouco incompatível com o planejamento. Você precisa de profissionais diferentes para fazer isso. Então essa é a nossa proposta, trabalhar em conjunto com o contador, cada qual na sua atividade efetiva. Olha, quando nós falamos aí de tributação, muitas vezes a pessoa que é MEI, não é para mim, certo? Ou pequeno empresário também não é para mim. O meu é lucro presumido, o meu é lucro real. Nós estamos falando para todo mundo, não é isso? Exato, Marcos. Cada regime tributário tem as suas peculiaridades. E eu acho que até parte do trabalho do bom consultor tributário, às vezes é até te dizer, fica onde você está, porque de fato está funcionando. Okay. Então, obviamente, a gente não propõe o movimento pelo movimento, fazer espuma, porque às vezes, o fato é, partindo para regimes tributários mais elaborados, a complexidade aumenta, isso é fato. E aí a gente acaba usando uma balança no sentido de que, bom, estou tendo o resultado financeiro mais eficiente por uma complexidade admissível ou não? Eu estou pagando muito caro para ter um regime dito como simples. Isso acontece, por exemplo, no chamado Simples Nacional. Às vezes, o empresário deixa de analisar oportunidades interessantes financeiramente falando, fiscalmente eficientes, em prol de uma dita simplicidade. Só que às vezes a simplicidade sai caro. Então, esse é o trabalho do planejador, é você fazer conta. Bem, doutor Rodrigo, nós estamos percebendo nesse nosso bate-papo aqui que o negócio é mais complexo e tem muitas surpresas que estão por vir, certo? E a gente falou também da impactação na pessoa física, certo? Direto ou indiretamente, mas o empresário tem que se preparar realmente para dia 1º de janeiro. Sim, Marcos, é verdade. Dentro desse trabalho todo que eu estou descrevendo, a nossa intenção é tornar o tributário, que via de regra é um tema bem complexo, bem árido, tornar o tributário mais agradável e mais inteligível. Pagar o tributo por si só já não é uma coisa muito legal, mas o que a gente propõe é pagar da melhor forma possível e que você compreenda o que está acontecendo. Então, lógico, dentro de um contexto de reforma tributária, a maior parte das alterações elas serão feitas, elas vão afetar as pessoas jurídicas, mas no final da cadeia, na ponta, o consumidor ele sempre é atingido. E aí eu dou alguns exemplos. Um dos pilares da reforma tributária é a questão do tributo por fora. Hoje, basicamente, quando você compra algo e você paga ali R$100, os tributos estão embutidos dentro desses R$100. Okay. Num modelo novo que vai ser trazido pela reforma tributária, você vai ver exatamente quanto de produto você está pagando e quanto de tributo você está pagando. Nesse mesmo exemplo dos R$100, hoje, ao comprar R$100 de carne moída, você não está pagando R$100 de carne, você está pagando uns 85, 82 de carne e 17, 18 de tributo. Perfeito. O que o modelo novo busca é trazer transparência. Você vai saber exatamente o custo do produto que você está levando e exatamente a carga tributária recolhida. Para o empresário, isso representa um quê? É uma preocupação de um outro lado, numa outra ótica. O empresário tem que entender que o tributo não faz mais parte da formação do preço dele. E se ele esquecer desse detalhe, ele vai perder margem de lucro. Esse aqui é o ponto, essa é a ótica que o empresariado passa a ter que olhar a partir de agora. E como você bem disse, a partir do dia 2 de janeiro. Exato. Esse é o principal aspecto. A gente tem outros reflexos naturais aí. Muita gente está preocupada, acho que isso é tema até para uma próxima conversa, de como é que vai ficar a questão dos imóveis, aluguel de imóvel, compra e venda de imóvel, declaração de estudo, porque apesar de ser uma reforma tributária voltada ao consumo, veio aí esse tema de reboque. Então é um assunto que a gente pode abordar até depois.
Agora, dentro do teu trabalho, acompanhando o seu trabalho nas redes sociais também, eu percebi que em algumas matérias você fala de economia real dentro da tributação, certo? Muitas vezes tem a empresa está pagando o que o contador determina, e muitas vezes tem um encaixezinho ali e tal que você, de maneira legal, consegue gerar economia. Como que é esse cálculo? Como é que é essa história? Então, Marcos, a grande questão na tua fala do início você até comentou, o Brasil tem um emaranhado de normas fiscais, de normas tributárias em geral, que eu não vou mentir, nem eu conheço todas, é impossível, é humanamente impossível. Você vê o estado de São Paulo e Paraná, que é 40 quilômetros daqui, é diferente, né? Exatamente. A estadual. Inclusive, esse é um dos pilares da reforma tributária, uniformizar mais a legislação. Mas enfim, hoje, como é que funciona? Existem uma série de previsões legais que te permitem optar por algumas coisas e fazer alguns ajustes. Vou te dar um exemplo tranquilo da gente entender. Empresas no lucro real, elas recolhem PIS e COFINS de forma não cumulativa. Grosso modo, aquele PIS e COFINS que você paga num produto que você comprou, você vai abater do seu PIS e COFINS a recolher. A lei ela é específica, ela permite alguns créditos, outros não, isso é uma coisa ruim hoje. Mas de qualquer forma, eu sempre dou esse exemplo de PIS e COFINS porque eu comecei a trabalhar com tributária há 25 anos. Nunca vi uma empresa que toma todos os créditos de PIS e COFINS que ela poderia. Então é basicamente a gente analisar as despesas, passar um pente fino mesmo, e ver ali que tipo de crédito ela poderia estar tomando ou não. Existem a questão da escolha do regime tributário, como eu falei. O regime tributário, às vezes você pode falar, estou no simples, é o mais barato possível. Nem sempre. Às vezes faz jus você fazer um cálculo, partir para um regime tributário de um presumido ou até de um lucro real, e isso vai te proporcionar economia real. Perfeito. Essa é a forma. Agora, na pessoa física, ela teria alguma coisa a ser feita também? Porque a gente tem aí pequenos, médios e grandes e enormes empresários, certo? Que acaba aqui trazendo uma tributação em cima da pessoa física. Alguma coisa muda também? A pessoa física nesse momento, Marcos, eu acho que bom, aliás, até a propósito da nossa conversa, né? No finalzinho do ano como a gente está, é o momento de você, por exemplo, organizar a documentação das suas despesas dedutíveis lá para o imposto de renda de abril, maio. Okay. Mas especificamente de reforma tributária, neste momento, não. Ela só trouxe mudanças na tributação sobre o consumo, vai afetar, mas de forma indireta. E a questão de pessoa física, nesse momento, a preocupação de todos, ela tem a ver com o regime tributário dos imóveis, que, como eu falei, veio de reboque aí. Bom, tem algumas situações que você, empresário, consegue beneficiar a sua cidade, o seu município, a sua região, que é a questão de fazer eu não sei o termo técnico, tá? Mas separar uma parte do meu imposto a pagar para a cultura e para o esporte. A gente até falou disso esses dias atrás, certo? E muitas vezes por acomodação do contador, por gerar mais um trabalho a mais, acaba que nem falando sobre isso com o empresário. E é uma forma de beneficiar a comunidade que prestigia o produto desse empresário, não é isso? Você tem toda a razão. E aí, volta para a pessoa física, que foi a tua pergunta. Esses são incentivos fiscais, na verdade. Okay. A gente escuta falar muito na mídia, né, da tal da MP do bem. Todo mundo já ouviu falar, ou bem ou mal, da Lei Rouanet. Então, assim, é um recurso, dentre aqueles que a gente propõe, de eficiência, de otimização tributária, legítimo e que é interessante de ser manejado sempre ao final do período de apuração dos tributos. É a época mais propícia para você poder analisar isso. Perfeito. Bom, a gente, voltando até a falar um pouco de novo, para deixar bem claro, essa mudança, essa alteração acontece a partir do dia 1º de janeiro. O empresário ele tem que fazer o questionamento, né? Se o seu escritório de contabilidade ainda não te informou a respeito, não te mandou nenhum comunicado, então está na hora de começar realmente a repensar isso aí, porque a partir do dia 1º de janeiro pode acontecer aquilo que é o tema de uma matéria sua no Instagram, né? A sua empresa pode morrer a partir de 2026. Exato. A grande questão e aí vamos falar de coisa prática, né? A partir do dia 1º de janeiro, o layout das notas, o layout já existe, ele foi aprovado em junho desse ano. Okay. Então as empresas devem passar por uma fase natural de adaptação, onde já vai constar os novos tributos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Na verdade não vai haver nem recolhimento, mas elas têm que estar lá destacadinhas na nota fiscal. E o documento fiscal que foi emitido no modelo atual ou antigo,
a partir de 1º de janeiro ele não é mais um documento fiscal válido. Então assim, nesse momento é luz vermelha total, estamos a 40 dias, como você já falou, onde você precisa confirmar com o teu pessoal de TI, de fornecimento de sistema de notas, se a tua nota já está tranquilo, o layout já está pronto para entrar em vigor em 1º de janeiro. Esse é o primeiro dever de casa que, na verdade, já deveria ter sido feito, mas ainda tem tempo. Agora, exemplo dos Estados Unidos, na gôndola, valor do produto, valor do imposto, no Brasil vai acontecer também ou ainda consegue passar mascarado aí? Pois a gente tem o primeiro modelo da reforma tributária, aquele que eu comentei há pouco de tributo por fora, para quem já teve a experiência de ver uma nota fiscal, uma nota de consumo de alguma coisa fora do país, sabe disso. Você tem todos os produtos adquiridos ali, subtotal, e depois vem o tributo destacado. Lá fora, inclusive, isso é tratado na gôndola como plus taxes ou mais impostos, depende do país, o que aqui no Brasil deve ser adaptado e vai ter que vir previsto também, que é uma outra previsão que o Código do Consumidor colocou lá atrás. Mas sim, nós vamos ter essa experiência. Eu acho até válido a gente mencionar uma nota que a Meta, a empresa que gerencia Facebook, Instagram, WhatsApp, todos eles, divulgou agora em outubro de 2025, dizendo o seguinte: a partir de janeiro 26, eles já vão demonstrar o tributo por fora, mesmo nos tributos antigos. No caso deles, ISS e PIS e COFINS não vão mudar em 2026. Perfeito. Mas mesmo com os tributos atuais, eles já vão destacar por fora. Então quem pegar lá uma fatura de serviço do Meta a partir de janeiro já vai conseguir visualizar isso. Entendi. Olha, para você que está aí acompanhando a nossa programação, nós estamos aqui falando sobre reforma tributária, não vamos conseguir esgotar essa conversa no programa de hoje, mas prometemos voltar com mais assunto, falando mais a respeito desse trabalho, e convido você a seguir o Dr. Rodrigo nas redes sociais, r.portela, certo? Você vai entender lá um pouquinho mais a respeito disso e o que isso vai impactar na sua vida física, na sua vida jurídica também, você como empresário. Antes de finalizar, doutor, então deixar aí uma liçãozinha de casa para quem está assistindo a gente, principalmente para os empresários. Marquinhos, eu diria o seguinte: 2026 tem um nome, chama teste. Tem essa mudança da nota que eu acabei de falar agora, mas essa é uma mudança que não é muito radical. Okay. Uma vez que você tome o devido cuidado, fale para o seu fornecedor de sistema de emissão de nota, está resolvido o problema. O grande desafio de 2026 é você poder começar a responder a 3 perguntas. De quem eu compro, para quem eu vendo e para onde eu vendo. Essas perguntas elas vão nortear os teus estudos de 2026, porque efetivamente você precisa entender a formação do teu preço, tributo por fora. A gente nem abordou a questão do split, que é uma outra questão que vai afetar fluxo de caixa. Então eu acho que, como medida prática, 2026 é o ano da simulação e é o ano dos estudos. Até porque, só para a gente entender um pouco a gravidade do ano de 2026. Em 2027, PIS e COFINS, como todo mundo conhece hoje, acabou. Não tem mais. Então, assim, eu imagino que o bom empresário, ele não vai querer chegar no final de 2026, início de 2027 e ser atropelado por essa mudança, sem saber como isso vai impactar o negócio dele. Com certeza. Bom, então é isso, olha, na hora de fazer aí essa transição, né, é importante que você esteja muito bem aparado, certo? Convido você a questionar aí a seu escritório de contabilidade, as pessoas que fazem parte do seu time dentro da administração, e ficar de olho também. O Dr. Rodrigo tem feito aí um monte de palestras, não só na nossa cidade, mas também em toda a nossa região. Tem produzido vários conteúdos nas redes sociais falando isso. Convido você para que o siga. Nós aqui, que temos uma empresa pequena, já ficamos surpresos com o que vem sendo feito aí de forma inadequada e de forma completamente errada também. E por falta de conhecimento nosso, porque quem não conhece também não sabe cobrar, né? Exato. Eu acho que essa é a conversa. Exatamente. Marquinho, eu fecharia com uma fala para que todo empresário pudesse refletir um pouco sobre essa questão tributária. Todo mundo nas suas empresas trabalha bastante. Você acorda cedo, dorme tarde, a cabeça não desliga nunca. Você está sempre pensando no teu negócio. O que eu proponho a todo empresário é que dedique aí 1 horinha por semana para pensar nos seus tributos. Não aquele 5 minutos por mês onde você recebe a guia de recolhimento, paga o teu imposto e esquece do assunto. Não.
Você tem que entender que tributo mal pago, pago a mais, ele consome teu recurso que foi difícil ganhar. Perfeito. Então, o tributário ele acaba sendo, dentro da tua receita, mais uma linha de geração de receita. Pensou num produto novo, pensou num serviço novo, ele acrescenta uma linha de geração de receita. O tributário também. Perfeito. Bom, hoje então nós encerrando o nosso programa, a gente tem muito mais coisa para falar, a gente promete voltar, mas agradecer ao Dr. Rodrigo que reservou um espaço da sua agenda para estar aqui junto com a gente, levando informação para você. E reforma tributária é sobre isso que a gente conversou hoje com você e nós estaremos de volta com mais assuntos também que vão fazer o quê? Trazer a realidade da nossa cidade, da nossa comunidade. Fique ligado.